Então, vamos começar essa parte do curso, tá certo? Que é a aula 11, né? Que é o desenho em perspectiva, que nós vamos construir utilizando as coordenadas dos vértices do sólido e um conjunto de arestas ou faces informado, tá certo? O material que a gente vai utilizar aqui, nessa parte inicial agora, o PowerPoint, é um material do professor Edson Pratini, tá? É um material muito bom, que a gente já usa há algum tempo. O professor Edson Pratini é um professor aposentado aqui do nosso departamento. Então fica aqui o meu agradecimento, né, ao professor Edson Pratini, por esse material que a gente vai utilizar, tá certo? Então, colocado ali como problema, desenhar uma perspectiva exata por lançamento das coordenadas dos vértices de um objeto em um sistema de eixos cartesianos desenhados no papel. Primeira coisa importante é a convenção para o sistema de eixos. Então, nós vamos utilizar sempre aqui perspectiva isométrica com os eixos nessa posição, tá certo? E esse é o eixo X, eixo Y, o eixo vertical, e esse eixo para a esquerda aqui é o eixo Z, tá bom? Tem que utilizar o sistema de eixos nessa posição, porque aí o sólido fica na posição que foi pensado o exercício. Se vocês mudam a posição dos eixos da convenção, o sólido fica em outra posição, então um detalhe que era para estar visível fica invisível, então nós vamos utilizar essa convenção, tá certo? Eixo de perspectiva isométrica, então aqui é 120 graus entre eixos, a gente já viu isso, né? Bom, então se eu tenho um ponto qualquer, por exemplo, um x igual a 2, y igual a 3, né? Então eu tenho aqui x igual a 2, né? Y igual a 3, e aí o ponto está aqui. Como z é igual a 0, o ponto está sobre o plano xy, tá certo? Ok. Então ali a projeção, né, no eixo y do ponto A e a projeção no eixo x do ponto A. Se esse ponto tem coordenadas 2, 0 e 3, quer dizer y igual a 0, então ele está no plano x, z, né? O ponto x igual a 0, y igual a 2, z igual a 3 está no plano y, z, porque x é igual a 0, tá? Ok? E um ponto geral, né? Se eu tiver todas as coordenadas diferentes de 0, então 2, 3, 4, por exemplo, eu vou ter aqui x igual a 2, y igual a 3. Então, no plano yx, ele está aqui. Depois, eu tenho no plano yz, né? Yz, 3, 4, tá certo? Y igual a 3, z igual a 4. E no plano xz, 2 e 4. X igual a 2, y igual a 4. Se eu ligar aqui todos esses pontos, eu vou ter ali esse ponto A no espaço, tá certo? Bom, o que acontece é que ao invés de construir aquela quantidade de linhas, eu vou reduzir isso indo numa sequência qualquer. Digamos que eu quero fazer x, y e z. Eu chego no ponto A, tá? Então eu dou x igual a 2 está aqui, depois y igual a 3 está aqui, depois z igual a 4 está aqui. Então, na verdade, esse aqui já é o eixo, eu faço duas linhas auxiliares. Uma, duas, eu chego no ponto, tá? Porque eu vou trabalhar com muitos pontos, 10, 15, 20 pontos. Então, eu tenho que desenhar o mínimo possível de linhas auxiliares, né? O mínimo necessário, naturalmente, de linhas auxiliares, tá certo? E eu posso fazer em qualquer sequência, né? Eu poderia fazer z, x, y, z, x, tanto faz. Tá? Eu vou sempre chegar naturalmente no mesmo local, tá bom? Então aqui é um exemplo, um primeiro exemplo, tá certo? Traçar uma perspectiva isométrica dadas as coordenadas dos vértices de um poliedro. Então eu tenho aqui os vértices A, B, C, D, E. E essas arestas A, B, BC, CA, AD, DE, EB, DC, EC. Isso pode ser fornecido em termos de aresta ou de face, tá? Então, lá, A, ponto A, né? X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 1. Ponto B, né? Que vai virar o vértice B. X igual a 6, Y igual a 0, Z igual a 1. D, C, X igual a 2, Y igual a 0, Z igual a 7. D, X igual a 1, Y igual a 5, Z igual a 1. E finalmente o ponto E, x igual a 3, y igual a 5, z igual a 1. Agora eu vou ligar esses pontos para formar o sólido, tá? Então primeiro eu ligo tudo isso em lapiseira 07, tá certo? Em lapiseira 07,
Primeiro eu ligo tudo isso em lapiseira 05 ou 03, auxiliar, e depois, quando eu sei quais são as arestas que são visíveis e quais são as arestas invisíveis, aí eu passo a lapiseira 07 ou 09, tá bom? Então, agora que eu sei, eu passo a 07 ou 09, é um sólido assim, tá certo? Com as arestas invisíveis, ou assim sem as arestas invisíveis. Então nós vamos fazer agora um exemplo, tá certo? Isso aqui é o enunciado. Dadas as coordenadas dos vértices e faces abaixo, desenhe uma perspectiva isométrica exata do objeto, incluindo suas arestas invisíveis. Os desenhos aqui, nesse tópico, né, por lançamento de coordenadas dos vértices, é o mesmo caso do desenho em perspectiva. Se o enunciado não fala nada, vocês não precisam incluir as arestas ocultas. Mas se vocês quiserem incluir, pode. Mas aí incluam todas as arestas. O que não pode é incluir uma parte das arestas, tá certo? Então eu tenho aqui uma lista, tá certo, de vértices. Cada um dos pontos, né, que vai gerar o vértice, coordenadas x, y, z, e aqui as faces. Bom, então nós vamos construir aqui o desenho em perspectiva isométrica, tá certo? A partir das coordenadas fornecidas, né? Então eu repeti aqui as coordenadas dos vértices e as faces, tá bom? O ponto de partida é construir o sistema de eixos, né? Como a gente fazia lá na perspectiva isométrica, tá certo? Então vou construir um sistema de eixos aqui com 120 graus, tá? Entre eixos. 120 graus de ângulo entre os eixos, né? Vocês já estão acostumados, a gente já vem fazendo isso aqui nos nossos desenhos em perspectiva. Tá certo? A convenção de eixo que nós vamos adotar, que foi mostrado no slide, é X aqui, Z e Y, tá? A convenção tem que ser, tem que se utilizar o sistema de eixos com essa convenção, porque o sólido, a posição do sólido foi preparada para essa convenção de eixos. Se eu troco esses eixos, o sólido vai estar em outra posição, então um detalhe que era para estar visível, ou estar até mais evidente, ou estar na frente do sólido, pode ficar inclusive escondido, né? Então, nós vamos usar sempre essa convenção, tá? Todos os sólidos que eu passar para vocês como exercício, ele utiliza essa convenção para os eixos, tá bom? Bom, então, vamos lá, primeira coisa, vou marcar todos os pontos aqui no sistema de eixos e depois eu vou olhar como é que as faces são formadas e vou ligando esses pontos, tá? O primeiro ponto é A, x igual a 0, y igual a 4, z igual a 0. Então, x igual a 0, tá aqui, né? Y igual a 4, então é 4 aqui sobre o eixo y. Sobre o eixo y e z igual a 0 também. Então o ponto A está aqui mesmo, tá? Ok. Agora é o ponto B. X igual a 6. Então 6 em x. Y igual a 4. Aí eu faço uma linha de suporte na direção de y, tá certo? Para eu marcar a outra medida, tá bom? Então eu faço um suporte na direção de y. Y igual a 4. Então eu marco 4 aqui na direção. E z igual a 0. Então o ponto B está aqui mesmo. Ponto C, x igual a 6. Então já tinha medido aqui x igual a 6. Y igual a 0 e z igual a 0. Então o ponto C está aqui. Ponto D, está na origem, 0, 0, 0. Então aqui é D. E, x igual a 9. Então x igual a 9.
y igual a 1,5, ou y igual a 1,5. Então, na direção, vou construir uma linha aqui na direção de y. 1,5. E z igual a 2,5. Então agora eu faço uma linha na direção do eixo z, tá certo? Na direção do eixo z. E marco aqui 2,5. Tá? Que é o ponto E. F, x igual a 9, então já tenho marcado aqui. Y igual a 0, então tá aqui mesmo. Z igual a 2,5. Então construo uma outra linha na direção de Z. Dois e meio. F. Tudo isso é feito na lapiseira 03, né? 03 ou 05. Só o desenho final que a gente vai passar para a lapiseira 09, tá? 07 ou 09. Mas toda essa fase inicial, os eixos, a marcação dos pontos, tudo na lapiseira 03 ou 05. G, 0 para x, 4 para y. Então eu já tinha marcado aqui 4, que é onde está o ponto A. E 5 para Z. Então, a partir daqui eu vou construir uma linha na direção do eixo Z. Auxiliar, tá certo? Cinco. E vou medir aqui os 5, tá? G. H, x igual a 6. Então eu já tinha marcado aqui, ó, x igual a 6. Y igual a 4. Então y igual a 4 é o mesmo y de B, tá certo? Mesmo y de B. E z igual a 5. Então, uma outra linha aqui na direção do eixo Z. E vou marcar aqui 5. H. I, x igual a 6 também, né? Igual. Y igual a 0, então tá aqui. E z igual a 5. Então, outra linha na direção de Z. E o vértice J, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 5. Então, na própria direção do eixo Z aqui, 5. Aqui é J. Tá? J. Bom, agora nós vamos ligar esses pontos, tudo com lapiseira 03, para formar as faces, tá? Então vamos lá. A primeira face é A, B, C, D. Então falta só uma linha aqui, ligando A com B.
tá? Eu posso até apagar essas sobras que eu coloquei só para melhorar a definição do sólido, senão as linhas auxiliares às vezes atrapalham. Mas se não quiser apagar também não tem problema não, tá? ABC, BCFE, BCFE. Então eu vou apagar as sobras só para BC, CF, FE. Então CF, CF, FE, e fecha EB, né? Fecha a aresta aqui. Certo? BEH, então BEH, B já tem EH, falta aqui. Certo? HEFI, 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 IH, IH, tá certo? HGJI, HGJI, HG, GJ, JI, JI, tá certo? ADJG, ADJG, DCFIJ, DCFIJ, seria a base, né? Ok, então tá definido aí o sólido. No enunciado fala incluindo as arestas invisíveis. Então nós vamos agora passar a lápis 07 nas arestas visíveis, tá certo? E depois a gente faz o tracejado nas arestas invisíveis. Eu vou utilizar aqui, vocês não vão fazer isso naturalmente, vocês vão passar 07 ou 09, mas só para ficar mais claro no vídeo, eu vou passar uma caneta aqui, tá certo? Nas arestas visíveis, e só para destacar no vídeo, mas vocês vão usar a lapiseira 07 ou 09, tá? Então, vamos lá. AB. Tá? Abrir aqui, visível. Então esse aqui é o plano superior, que é todo visível, né? Certo? Certo? Agora aqui eu tenho um plano inclinado para frente aqui, né?
também é visível. Eu tenho esse plano aqui na frente do sólido. Ok? Então essas são as arestas visíveis, tá certo? Agora nós vamos fazer, vamos construir as arestas invisíveis, tá bom? Ok, com um pequeno erro aqui, na verdade aqui não tem, essa aresta ela vem só até esse vértice, né, daqui sobe, tá bom? É esse é o sólido feito por lançamento de coordenadas. Vamos agora para os exercícios, tá bom? Ok, então aqui a gente encerra essa aula, que é basicamente um pouco em teoria, os exemplos, e agora vocês vão para os exercícios.